Amados irmãos, é chegado agora o momento da palavra. Eu convido você que pode para que abra a sua Bíblia, pois hoje vamos meditar na palavra de Deus com base no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo de número 1, a partir do primeiro versículo. Gênesis 1, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Eu vou repetir esse último versículo. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Irmãos, eu quero nesta noite pedir você, se você puder, que feche um pouco os seus olhos. Eu quero que você imagine este cenário que está descrito no capítulo 1, versículo 1 ao 4 de Gênesis. Este texto que nós lemos, ele descreve um mundo que ainda não existe. E eu convido você a fechar seus olhos e ir imaginando este mundo que ainda não existe. A palavra ela nos diz que ali era um vazio, um nada. A terra até estava lá, mas era sem forma, era vazia. Tudo estava coberto por trevas. Não havia beleza, não havia ordem, não havia direção, não havia absolutamente nada. Mas mesmo sem haver absolutamente nada, a palavra ela nos revela que o Espírito de Deus já pairava sobre aquele ambiente. O Espírito de Deus, ele já se movia sobre a face das águas. E aquele cenário, aquela situação da terra antes da criação de todas as coisas, talvez ele reflita a situação interna que muitos dos que me ouvem nesta noite estejam passando. Se nós formos sinceros, meus irmãos, essa descrição de como era a terra antes da criação de todas as coisas, ela pode se parecer com o coração de muita gente nos tempos de hoje. Porque existem pessoas que estão ouvindo esta mensagem nesta noite, ouvindo esta mensagem agora, que continuam vivendo, que continuam tendo a sua rotina, continuam trabalhando, continuam seguindo ali o dia a dia, mas por dentro se sentem exatamente como era a terra antes da criação, sem forma, vazios. Existem pessoas que me ouvem nesta noite, que um dia já foi forte na fé, mas hoje está com a fé enfraquecida. Existem pessoas que me ouvem nesta noite, que um dia já teve uma esperança tão forte que o seu coração se animava, mas hoje essa mesma alegria ela parece distante. Existem pessoas que me ouvem nesta noite, que viu toda a sua energia, a sua vitalidade, pouco a pouco, ser substituída por cansaço, por frustração, por amargura. Meus irmãos, existem pessoas que se decepcionaram com outras pessoas. Existem aqueles que se decepcionaram com situações.
Existem pessoas que oraram, que esperaram, que acreditaram, mas em algum momento a vida espiritual parece ter perdido o brilho. E aos poucos o coração dessa pessoa foi ficando como era a terra antes do início. Escuro por dentro, vazio, sem forma. Pergunte ao seu coração nesta noite, pergunte à sua alma nesta noite, como você está? O que a palavra nos revela é que o ponto de partida para a criação de tudo foi quando se fez luz. E nós podemos aqui, talvez, interpretar sobre a luz, que talvez o Senhor não tenha propriamente criado a luz, mas apenas permitido que a luz que existia dentro dele passasse então a emanar. É forte, irmãos. Isso é forte. A Bíblia ela nos diz, nesse texto de Gênesis capítulo 1, que mesmo naquela situação, existia algo que não pode deixar de ser percebido. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, mesmo naquele cenário de completo vazio, mesmo naquele cenário em que tudo ainda era sem forma, o Senhor já estava lá. Mesmo na escuridão, o Senhor já estava se movendo. E isso é o que precisa entrar no coração de pessoas que me ouvem nesta noite. Se você está fraco na fé, se você está fraca na fé, isso não significa que o Senhor se afastou de você. Porque você pode até estar cansado, você pode até estar machucado, você pode até estar ferido, você pode até sentir que a sua fé diminuiu, mas o Espírito de Deus, ele ainda se move sobre a sua vida, ainda que você sinta que a sua vida é como era a terra, ainda que você sinta que a sua vida atualmente é um completo vazio, ainda que você sinta que a sua fé hoje ela é sem forma, o Espírito de Deus ainda se move sobre a sua vida. Aleluia! Talvez você não perceba mais isso como um dia já percebeu. Talvez você não sinta mais a presença do Senhor como um dia já sentiu. Talvez a sua fé esteja abalada, talvez a sua emoção já não seja mais a mesma, talvez a sua religiosidade, a sua espiritualidade não sejam mais como foram outrora. Talvez as palavras da sua oração estejam mais curtas. Talvez o seu joelho já não se dobre mais. Talvez você sequer sinta necessidade de falar com o Senhor, porque você acha que a sua vida ela hoje é completamente sem forma e vazia. Mas o Senhor, Ele continua se movendo, porque Ele não abandona aquilo que é criação dEle. Nós sabemos que Deus não é Deus de obras pela metade. Deus não é Deus de obras iniciadas e interrompidas, mas Deus é Deus de obras completas. E quando Deus teve então o propósito de criar todas as coisas, quando Ele olhava o ser que já existia antes da criação do mundo, quando Ele olhava para a terra, sem forma, vazia, um nada, ali Ele pensou, preciso colocar vida ali. E hoje Deus está olhando para o fundo da sua alma, que talvez se encontre escuro, sem forma e vazia, e Ele está dizendo para você que me ouve nesta noite, preciso colocar vida aí. E assim como foi naquele tempo, na criação do mundo,
Tudo se criou a partir do momento que se fez luz. Tudo se criou a partir do momento em que o Senhor permitiu que Ele, a própria luz, emanasse sobre todas as coisas. O ponto de partida para a criação do mundo é também o ponto de partida para a criação, ou para a transformação, ou para a recriação da sua vida. O ponto de partida é o mesmo. Haja luz. Irmãos, perceba que o Senhor, Ele não começou organizando a terra aqui e ali. O Senhor não começou separando a água do firmamento. O Senhor não começou criando os animais. O Senhor não começou criando a vegetação. O Senhor começou trazendo a luz sobre este mundo. Porque onde existe trevas, não existe direção. E aqui no início desta palavra, eu convidei você para que fechasse seus olhos e imaginasse aquela situação de criação do mundo. E agora eu quero convidar você também, se puder, para que feche novamente seus olhos. Se possível, apague a luz do ambiente onde você está. E por mais que você esteja em meio a uma completa escuridão, existem luzes do ambiente ao redor, da rua, ou mesmo se você estiver na zona rural onde não existe luz, somente a luz ali das estrelas, da lua. Por mais que você esteja num local de completa escuridão, ainda assim, os seus olhos em algum momento irão se adaptar, irão enxergar algo em meio a onde está escuro. Por isso, feche os seus olhos. E em meio a essa escuridão, você fechando os seus olhos, aí sim você não verá absolutamente mais nada. Existe um ditado que dizemos que os olhos são como a janela da alma. Usando esse ditado como gancho, se fecharmos as janelas da nossa alma em meio ao ambiente escuro, ali sim estaremos em completa escuridão. E agora eu te convido, tente andar com os olhos fechados, a luz apagada, pelo ambiente onde você está. Talvez você possa até andar sem tropeçar, sem esbarrar nas coisas, porque se está em sua casa, você conhece o ambiente, você conhece a posição das coisas. Mas tente andar num ambiente hostil, num ambiente desconhecido, com a luz apagada, com os olhos fechados. Quando há trevas, irmãos, sem a luz, não existe direção. Sem luz, ninguém sabe para onde ir. Sem luz, ninguém consegue enxergar aquilo que precisa ser construído ou aquilo que precisa ser reconstruído. E aqui, que este trecho da criação de todas as coisas se conecta com o Evangelho. Porque em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus declarou a seguinte frase: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, nós lemos e repetimos ali o versículo 4 de Gênesis capítulo 1, que Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Luz e trevas não podem andar juntos. E Jesus veio e confirmou isso, dizendo que Ele é a luz do mundo e aquele que segue a Ele não andará em trevas. E aqui mais uma vez o Senhor separa a luz das trevas. Jesus não disse que é aquele que traria luz para mim e para a sua vida, mas Jesus disse que Ele é a própria luz que ilumina a minha e a sua vida, se assim andarmos neste caminho de luz. A mesma ordem que o Senhor deu lá na criação, haja luz, encontra sua plenitude no Evangelho, na palavra de Jesus para as nossas vidas.
Porque quando Jesus, meus irmãos, entra na vida de alguém, ele traz a luz, ele ilumina aquilo que estava escuro, aquilo que estava em trevas. E se a terra era sem forma e vazia e começou a ganhar forma e se encher das coisas a partir do momento em que houve luz, se a sua vida, a sua alma, o seu coração também estavam sem forma e vazia, aceite Jesus como Salvador da sua alma e da sua vida neste momento para que a sua vida volte a ganhar luz novamente. Para que a sua luz volte a brilhar. Para que a sua vida volte a ter propósito, para que a amargura que te corrói comece a perder força, para que a confusão dos seus sentimentos comece a se dissipar, para que o coração volte a enxergar esperança, porque o seu coração só vai enxergar esperança quando houver luz na sua vida, quando houver Jesus na sua vida. E talvez você que esteja me ouvindo agora esteja dizendo, mas irmão, você diz isso porque você não imagina o que se passou comigo? Eu sei sim. Eu sei que você se decepcionou com pessoas que você confiava. Eu sei que você enfrentou ou ainda enfrenta uma doença que te tira o chão, que te tira o sono, que te tira o ânimo. Eu sei que o seu filho ou a sua filha pouco se importa com a própria vida, está entregue aos vícios, à prostituição. Eu sei que o seu esposo ou que a sua esposa não quer mais saber de uma vida em comunhão com Jesus. Eu sei que a sua casa já não serve mais Jesus como um dia já serviu. Eu sei que você é o filho ou a filha abandonada. Eu sei que você é aquela pessoa que um dia sofreu abuso quando era criança. Eu sei que você ou alguém da sua família enfrenta uma enfermidade que acha que não tem como vencer. Mas aqui eu digo para você que se você tiver fé, a enfermidade ela já é derrotada. Eu sei que você vive uma luta silenciosa dentro da sua própria carne, do seu próprio ser, do seu próprio espírito, da sua própria alma. Eu sei que você sofre algo que ninguém vê, que só você sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus também conhece a sua dor, independente de qual seja ela. E eu te convido, porque nós já falamos aqui neste programa hoje a respeito de oração, eu te convido a fazer aquilo que está em Mateus 6, versículo 6. Vá para o seu quarto, feche a porta e coloque-se em oração. Peça com fé ao Senhor, para que tudo aquilo que pedirdes em oração, se credes, tu possas receber. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer algo que é poderoso para a sua vida. Se você acha que o seu problema, o problema que você luta, aquilo a causa pela qual você clama não tem solução, se aquilo tudo está afundado em trevas, deixa eu te falar uma coisa que é poderosa. As trevas, elas nunca foram um problema insolucionável para Deus, porque tudo quando estava em trevas, Ele disse que se faça luz. E se tudo se faz em trevas hoje, Ele está dizendo novamente que se faça a luz. O primeiro cenário da Bíblia, o primeiro cenário da palavra de Deus era justamente de trevas, e bastou uma palavra de Deus para que tudo começasse a mudar. Perceba que era gradual. Nada mudou de repente. Não é que se fez luz e toda
a plenitude do planeta, a beleza do planeta se fez. Não é que se fez luz e de repente surgiu tudo que existe. Não é que se fez luz e toda a vida brotou. Não é que se fez luz e o mar surgiu e as plantas surgiram, os animais, o homem, a vida, as flores, os animais, os insetos, as borboletas, os pássaros. Não é que se fez luz e tudo isso surgiu, mas se fez luz e tudo isso pode começar a surgir. E o mesmo vale para mim e para a sua vida. Se a sua vida está em trevas, não é quando acontecer a luz, quando a luz chegar, quando você abrir a porta para a luz, que tudo será resolvido, mas você estará dando o primeiro passo para que tudo comece a se resolver. Dê o primeiro passo, abra a porta, convide Jesus para entrar em sua casa. Se a sua casa está imersa em completa escuridão, abra a porta, a janela do céu, para que a luz que vem do céu, a luz que é Jesus, lembre-se, ele disse: eu sou a luz do mundo, possa entrar na sua casa, possa entrar na sua vida, e ali as coisas comecem novamente a acontecer. Salmos capítulo 34, versículo 18 diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Deus, ele não se aproxima de quem está forte. Quem está forte, glória a Deus, que permaneça forte. O Senhor, ele se aproxima daqueles que estão quebrados, daqueles que têm dor. Deus não se revela somente àqueles que estão cheios da fé, mas Ele alcança também aqueles cuja fé já está se apagando, como uma vela em que a chama está ali quase apagando. Sabe, quando nós acendemos uma vela, numa festa de aniversário, por exemplo, o aniversariante sopra a vela e ali nós colocamos as mãos sobre o pavio para que a chama volte a se acender. Deus faz isso na minha e na sua vida. Quando a nossa chama está perto de se apagar, Ele faz a chama se reacender novamente. E talvez você esteja como aquela palavra de Isaías 42, versículo 3, que fala: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Sabe o que é um pavio que fumega? É justamente isso que nós falamos. É a chama quase apagando. Ainda existe ali calor. Se você encosta no pavio da vela, que acabou de se apagar, que está quase apagando, quando você encosta na cabeça de um fósforo que acabou de se queimar, ainda existe ali calor, ainda existe brasa, mas a chama ela parece fraca. Mas Deus está dizendo para mim e para você: eu não vou permitir que essa chama se apague. O apóstolo Paulo escreveu algo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que é extraordinário. Paulo escreveu o seguinte texto: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é aquele que resplandeceu em nossos corações. E o que Paulo está dizendo aqui é que o mesmo Deus que falou no começo da criação, Ele ainda fala dentro do coração do homem, Ele ainda fala dentro do coração da mulher, Ele ainda fala dentro do coração de seus filhos. Então eu te convido, se permita ouvir a voz de Deus, porque o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele ainda acende luz onde parece que só existe escuridão. Ele ainda tem disposição para restaurar aquilo que está destruído, para levantar quem está desanimado,
talvez você, meu irmão e minha irmã que me ouve nesta noite, eu não sei onde você está, talvez você esteja dentro de um carro, talvez você esteja em casa, talvez você esteja num leito de hospital, num quarto de hospital, acompanhando alguém, talvez você esteja privado da sua liberdade, talvez você esteja no seu local de trabalho, mas a verdade é que, independente de onde você esteja, talvez as pessoas que estejam ao seu redor, talvez até mesmo a sua família, sequer consiga imaginar a batalha que está acontecendo dentro do seu coração. Eu sei que você pensa que só você conhece essa dor. Eu sei que você pensa que só você sabe qual é essa batalha. Mas Deus, ele também está vendo. Deus também conhece as dores do seu coração. E hoje, o Espírito de Deus, ele está fazendo sobre a sua vida a mesma coisa que ele fazia sobre a terra quando a terra ainda era sem forma e vazia. Ele está se movendo sobre a sua vida. Talvez a palavra que ele disse lá na criação seja a mesma palavra que você precisa ouvir. Haja luz. Deus hoje está dizendo, está se movendo sobre a sua vida e dizendo, haja luz. Haja luz para a fé. Haja luz para a esperança. Haja luz para o amor. Haja luz para a oração. Haja luz para o conserto. Haja luz para a salvação. E quando ele está dizendo haja luz, ele está dizendo haja Jesus na vida deste meu filho. Permita-se, irmãos. Permitam-se permitir que a luz de Cristo entre novamente na sua vida. Para que a luz de Cristo possa transformar aquilo que está sem forma e vazio dentro de você. Permita-se novamente ser transformado pela luz de Cristo. Permita-se olhar para dentro de si mesmo e não enxergar mais apenas escuridão. Permita-se enxergar para dentro de si mesmo, para dentro da sua alma e enxergar a luz, ainda que essa luz seja, como vimos, uma brasa, um pavio, que parece estar se apagando, mas o Senhor te lembra que se ainda existe brasa, se ainda existe aquela chama, Ele não vai deixar se apagar. Permita-se olhar para dentro de você mesmo e deixar o Espírito Santo de Deus, que se movia sobre a face das águas, quando a terra ainda era sem forma e vazia, que se move sobre a sua vida quando a sua vida está sem forma e vazia. Permita o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, entrar na sua casa e fazer nova todas as coisas. Permita o Espírito Santo de Deus, a voz do Senhor, aquele que no princípio era o Verbo, o Salvador da minha e da sua alma, entrar novamente em sua vida e dizer assim, que aqui se separe a água do firmamento, que aqui seja criada a vida, que aqui seja recriada a capacidade de admirar o que é belo, que aqui seja recriada a capacidade de ter fé, que aqui seja recriada a alegria de viver. Que esta palavra possa ecoar dentro do seu coração, dentro da sua alma nesta noite. Que você possa meditar nesta palavra. E lembre-se, vamos relembrar o texto de Gênesis. No princípio,
A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Que o Senhor faça também a separação entre a luz e as trevas na sua vida, na vida da sua família, na sua casa. É o que eu desejo e profetizo para você que me escuta nesta noite, em nome de Jesus.